O Evangelho segundo João, capítulo 1, dos versos 10 ao 14, nós lemos assim: O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, o êxodo de Israel foi certamente uma das maiores migrações coletivas da história da humanidade. Nós estamos falando ali de aproximadamente 2 milhões de pessoas deixando a escravidão no Egito. De início, essa caravana tinha um certo esplendor, afinal, estava carregada de tesouros, de belezas e de riquezas do Nilo. Mas, em pouco tempo, durante essa peregrinação no deserto, os israelitas pareciam cada vez mais com refugiados, sujos, maltrapilhos, descabelados e cada vez mais desorganizados. Mesmo assim, esse povo que peregrinava após libertação possuía uma suposta glória que os tornava uma exceção no mundo. No centro do acampamento estava o tabernáculo do Senhor. Dentro estava a arca da aliança e a glória da presença do Senhor preenchia o tabernáculo. Agora, se nós pararmos para pensar um pouco, pelo menos em certa medida, nós, cristãos, também somos inexpressivos durante a nossa peregrinação nessa terra. No entanto, assim como os israelitas, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem em seu seio a glória de Deus. O capítulo 1 do Evangelho segundo João apresenta com muita clareza a doutrina da encarnação do Filho de Deus, de forma mais precisa e específica, no versículo 14, verso esse que encerramos a nossa leitura textual. Jesus Cristo nasceu de uma virgem no estábulo em Belém. Mas é importante que todos nós saibamos que a segunda pessoa da Trindade não veio a existir somente aqui. João vai dizer logo na abertura, com um registro nessa sua narrativa evangelística, que no princípio era o Verbo. Mas em um determinado momento da história, esse Verbo se fez carne, meus irmãos. O Deus Filho, o Verbo, a Palavra, não passou a existir apenas em sua encarnação, mas é aqui que ele assumiu a nossa natureza humana, somada à sua essência divina. E é à luz dessa declaração que evidencia a glória da encarnação vitoriosa de Cristo, que nós observaremos 3 fatores fundamentais nesse curto texto que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que a glória
da encarnação do Filho de Deus, primeiramente foi desprezada. E nós vemos isso claramente nos versos 10 e 11. Mas a despeito desse desprezo pelos homens, essa glória da encarnação do Verbo se mostra graciosa e generosa para com aqueles que Ele chama. Versos 12 e 13 nos mostram isso. E por fim, nós veremos que a glória da encarnação do Filho de Deus é incomparável. É uma glória única. O verso 14 irá nos mostrar isso. Portanto, vamos iniciar a nossa observação e exposição do texto, nos debruçando primeiramente sobre os versos 10 e 11, e vendo aqui uma glória desprezada. Nós vemos aqui nesses dois primeiros versos a grande impiedade do coração natural do homem. E nós vemos isso observando cada palavra do versículo 10. O texto nos diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João apresenta aqui no versículo 10 uma dupla verdade. Em primeiro lugar, a necessidade de abraçarmos como verdadeira a encarnação do Filho de Deus. O Verbo estava no mundo. Em segundo lugar, nós precisamos admitir como verdadeira o ato criacional. O mundo foi feito por Ele. Cristo estava de forma invisível no mundo muito antes de nascer de Maria, meus irmãos. Ele estava desde o princípio, reinando, dispondo e governando absolutamente toda a criação. Através dele, tudo veio a existir, e Paulo é claro a nos ensinar sobre isso em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Meus irmãos, a todos é Ele quem concede vida, ar para respirar, as chuvas incessantes, a fartura da colheita, absolutamente tudo depende da provisão e do desejo de Cristo. Por Ele reinaram os reis, por Ele as nações foram exaltadas ao longo da história e tantas outras ruíram, humilhadas. Contudo, os homens a quem Ele se revelou primeiramente não o conheceram. E não é difícil para nós entendermos as motivações pelas quais esses homens agiram como agiram. É uma prática ainda bem comum nos nossos dias. Boa parte das pessoas a quem Cristo é anunciado preferem servir e adorar a criatura em lugar do Criador. Exatamente como Romanos capítulo 1, versículo 25 nos sugere. É com razão que o coração natural do homem é chamado de corrupto. Desde o tempo do seu nascimento em Belém até o dia em que voltou aos céus, ele estava exatamente nesse mundo que todos nós vivemos. Ele criou absolutamente todas essas coisas, sendo seu proprietário por direito. No entanto, ao invés desses homens conhecê-lo como Criador, esses homens o consideraram apenas como mais um. O trataram como um estranho, como um ser desprezível e réprobo. Por isso é importante observarmos a profundidade das palavras do verso 11. Ele veio para o que era seu. Ele não estava invadindo a propriedade de outra pessoa, ou se apropriando de algo que não era seu por direito. Se observarmos com mais cuidado e de forma mais restrita, nós perceberemos sem dificuldade que ele estava habitando um lugar que ele mesmo criou. No entanto,
os seus, o seu povo, não o recebeu. Nós sabemos que, de uma forma mais ampla, nós podemos aplicar esse verso à totalidade das pessoas, pois não é pequeno o número de pessoas que rejeita o Salvador. Mas, de uma forma mais restrita, nós temos aqui a nação judaica sendo apresentada, porque foi o povo escolhido por ele. Quando Jesus, o nosso Salvador, quando o Verbo de Deus encarnou, ele apresentou-se aos judeus como sendo seu Messias, mas esse povo não o recebeu. E é assim que nós somos apresentados, a verdade sobre esse mundo no qual nós vivemos. O mundo é dominado, meus irmãos, pelo pecado e pela rebelião. A hostilidade tipifica a reação do mundo, mas ao mesmo tempo e de forma extremamente curiosa, esse mesmo mundo que rejeita o Salvador é o destinatário do amor redentor do Filho de Deus, que encarnou para salvá-lo. Esses 2 primeiros versículos de nossa leitura abrem a nossa reflexão dessa noite e abrangem, no versículo 10, o mundo em sua totalidade, e no versículo 11, a nação judaica, de forma mais restrita. O Filho de Deus entrou nesse mundo a fim de experimentar rejeição e morrer, para salvar a você e a mim. Por acaso não seria de esperar que essas pessoas o recebessem com júbilo, com alegria? Não deveriam se regozijar por terem em sua companhia aquele que criou todas as coisas, inclusive a eles? Não deveriam recebê-lo alegremente, por saber que ele os amou, a ponto de se encarnar, para que pudesse ser visto e tocado? Mas ao invés disso, não o reconheceram. E é importante que nós pensemos a respeito do verbo traduzido por conhecer. A palavra grega utilizada aqui é gnosco. E ela representa muito mais que simplesmente saber quem é, conhecer ou saber algo a respeito de alguém. Mas implica em conhecer profundamente ao ponto de estabelecer relacionamento profundo e sincero. Portanto, em se tratando de uma rejeição, essas pessoas rejeitaram não apenas a pessoa, mas quem aquela pessoa era. E não é de se estranhar, porque conhecer Jesus dessa maneira requer arrependimento, transformação e conversão. Uma completa mudança de perspectiva acerca de si, acerca do mundo, acerca do futuro, acerca da vida. E eles não estavam dispostos a dar esse passo, a se envolverem ou se relacionarem com o Verbo encarnado dessa maneira. Mas exigiam que o Cristo de Deus os conhecesse em suas próprias condições e por isso não estavam dispostos a aceitar essa palavra revelada, o Salvador, para suas vidas. João estava dizendo aqui que ele veio para aqueles que eram seus, para aqueles que lhe pertenciam, e foi rejeitado. Quando olhamos Deuteronômio capítulo 7, o versículo 6, nós temos o povo de Israel sendo apresentado como uma nação santa, separada. Mas esse texto mostra como esse povo reagiu diante do Verbo de Deus encarnado. Eles renunciaram ao seu relacionamento especial e se voltaram contra Cristo, o próprio Filho de Deus, o seu Messias tão esperado. Chegou, mas eles não o receberam, antes o repudiaram. Perceba a profundidade desse texto, meus irmãos.
Cristo veio de forma visível ao mundo quando nasceu em Belém, mas foi tratado com indiferença. Veio ao povo que ele mesmo havia tirado do Egito e comprado para si. Veio para os judeus, primeiramente, a quem havia separado dentre as nações e revelado a si mesmo, por intermédio dos profetas. Veio para aqueles que liam sobre ele no Antigo Testamento, que conheciam a respeito dele por meio dos símbolos apresentados nos cultos no templo. Veio para aqueles que diziam esperar o Messias. Todavia, quando ele veio, não o receberam. Na verdade, o rejeitaram, desprezaram e mataram. Mas sabe o que é mais curioso, meus irmãos? É que não poucas vezes a igreja do Senhor Jesus, abro parênteses, nós, fecho parênteses, também rejeitamos o Filho de Deus. Nós afirmamos ser a nação santa, o povo eleito, e não há nada de errado nisso, de fato, o somos. No entanto, o desprezamos quando rejeitamos a sua instrução ao longo de nossas vidas e o tratamos como um mero acessório de uma fé dominical. Nós o rejeitamos quando ele não é prioridade em nossas vidas. Nós agimos com desprezo para com o Filho de Deus todas as vezes que nós somos inquietados pelo Espírito Santo e insistimos em manter hábitos que já deveriam ter sido abandonados há muito tempo em nossas vidas. Nós rejeitamos o Filho de Deus quando lutamos contra ele, para que o velho homem, para que a velha natureza não morra completamente, e insistimos em linguagens, comportamentos, pensamentos que a palavra de Deus rejeita. Fale com sinceridade. Nós recebemos o Filho de Deus em sua totalidade, em sua inteireza. Você de fato é uma nova criatura, porque é isso que caracteriza o povo de Deus. O que faz de nós o povo de Deus que recebeu o Verbo encarnado é recebê-lo em sua integralidade, em sua totalidade. E eu tenho para mim que de fato nós o somos, mas o que nos falta é refletirmos sobre a profundidade, sobre as implicações que essa decisão nos traz. Sermos chamados de cristãos, de filhos de Deus, implica em identificação com o Jesus amado. Implica em uma vida de retidão, compromisso. Isso nós não devemos apenas buscar, nós devemos ansiar, desejar para que o nome dele seja de fato glorificado. Meu irmão, minha irmã, o Verbo de Deus nos salvou, e é necessário que entendamos que as coisas velhas precisam ficar para trás. O Filho de Deus nos transforma gradativamente e graciosamente através de um relacionamento pessoal que Ele mesmo decidiu ter com aqueles que Ele salva. Você faz parte desse povo. Desfrute disso, meu irmão, minha irmã. Não feche os seus olhos, tampouco o seu coração e mente para o chamado que o Cristo de Deus tem feito em sua vida, para desfrutar de paz e de uma vida de santidade aqui na terra. E é possível, meus irmãos, que isso fique mais claro nos versículos que seguem. Porque nos versos 12 e 13, nós vemos a generosidade dessa glória da encarnação. Nós vemos aqui nos versos 12 e 13,
que os muitos privilégios são oferecidos a todos aqueles que receberam Cristo e nele creem ao longo de toda a história. Nós lemos o seguinte, verso 12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, e isso é importante para nós, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Cristo jamais deixará de ter seus discípulos, seus servos, seus seguidores. Se por um lado a maioria do povo judeu o rejeitou, é bem verdade também que boa parte deles também o recebeu, também o acolheu. E perceba que a esses que o receberam, ele deu o privilégio de serem filhos de Deus e os adotou como membros da família do Pai. Os reconheceu como irmãos e como irmãs. Conferiu-lhes um estado digno, que foi a ampla recompensa pela cruz, que eles e também nós carregamos. Isso é importante nós entendermos. Cristo diz que os seus discípulos devem tomar uma cruz e segui-lo. E se tem uma coisa que nós não gostamos, é de carregá-la. Nós precisamos refletir com mais sinceridade, franqueza, com relação a isso. O próprio Verbo encarnado os tornou filhos do Senhor Todo-Poderoso. E perceba que João divide o mundo em dois grupos. O primeiro grupo, aquele que rejeitou o Verbo encarnado. E o segundo grupo, aquele que o recebeu. E só há esses dois grupos, não se engane. Não existe coluna do meio. Ou desprezamos o Filho de Deus, ou o recebemos como Senhor e como Salvador. Não como um amigo que eu quero andar junto de vez em quando, mas ou é Senhor, ou a nossa relação com Ele não é como Ele quer. Versículo 12, Deus dá àqueles que o recebem e acreditam uma nova condição, uma condição de autoridade. Ele deu o poder, em outras palavras, deu o direito. E perceba que receber e acreditar aqui é uma espécie de antítese para aquilo que nós vimos nos versículos anteriores, de não receber, de não conhecer. Em outras palavras, são uma espécie de sinônimo prático com relação à palavra acreditar. E acreditar é um termo-chave no Evangelho, segundo João, meus irmãos. É sempre um verbo enfatizando esse processo dinâmico da atuação eficaz da fé naqueles que o Senhor chama. E eu gosto de frisar isso. Essa fé não é uma fé subjetiva, não é uma fé por fé, mas uma fé depositada no nome certo, no objeto certo, na pessoa certa, na obra certa, que implica acolher tudo aquilo que Jesus é, enquanto palavra de Deus encarnada. E aqui nós vemos o resultado, meus irmãos, da revelação da palavra e a nova criação que se realiza. Os primeiros versículos 10 e 11, os primeiros versículos que nós lemos, nos trouxeram até aqui. Mas agora, o que nós vemos é a nossa parte nesse drama. E não são poucas as pessoas que gostam de destacar: eu tenho que fazer a minha parte. Aqui está a nossa parte. A nossa parte é como se fosse uma atuação passiva. Nós simplesmente recebemos o poder, nós recebemos o direito. É algo que nos é conferido, nos é dado e disponibilizado a nós por meio de uma transformação atuante do Espírito no nosso coração, que nos habilita a crer, de modo que toda a glória, inclusive da nossa fé, é do nosso Deus e Salvador. A palavra grega aqui para poder é exousia, que não é só capacitar, dar poder, mas também legitimar.
É como se João estivesse dizendo que quando nós cremos no Verbo de Deus encarnado, o próprio Cristo nos legitima como filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus por conta própria, mas porque Cristo nos outorga esse privilégio. Em Cristo nós temos, e somente nele, o direito de pertencer a uma nova família. A nossa condição diante de Deus muda em Cristo Jesus. O novo nascimento nos faz termos parte na família do céu, na família real, na nova criação. Os crentes, entre aspas, e é importante que você saiba que é entre aspas, fazem parte da realeza. Amanhã vamos colar um adesivo no nosso carro, exaltando a nossa parte na realeza. Embora isso seja uma grande verdade, nós não devemos nos deixar levar por essas palavras. Mas isso não acontece de qualquer jeito, meus irmãos. É importante destacar que para nascermos legitimamente de uma família ou para nos tornarmos filhos, é necessário uma espécie de nascimento. Portanto, para nos tornarmos filhos de Deus, também temos que ter esse segundo nascimento. E é isso que chamamos de regeneração. É isso que chamamos de conversão. É isso que chamamos de ser salvo. E o versículo 13 é fundamental aqui, porque ele nos mostra as 3 maneiras pelas quais o novo nascimento não acontece, mas também mostra a única maneira pela qual ele acontece. E primeiramente vamos observar aqui, meus irmãos, as 3 maneiras pelas quais nós não nascemos de novo. E a primeira delas é que nós não nascemos do sangue. O que isso quer dizer? Isso significa que uma pessoa não se torna cristão por simplesmente ter pais cristãos. A salvação não passa de pai para filho por uma questão sanguínea. Os pais têm a prerrogativa, a responsabilidade de ensinarem os seus filhos no caminho do Senhor. Mas quem irá gerar esse novo nascimento é o próprio Espírito, por meio do poder da palavra devidamente pregada. Portanto, pais, assumam a responsabilidade de vocês nos seus lares. Em segundo lugar, esse novo nascimento não é da vontade da carne. Em outras palavras, a pessoa não tem poder em si mesmo, não tem poder na sua carne para produzir um novo nascimento. Sua vontade não é suficiente para salvá-lo. Cristo precisa agir. Em terceiro lugar, não é da vontade do homem. Nenhum outro homem pode salvar por sua força outra pessoa. Um pregador, por exemplo, pode estar muito ansioso por ver ou para ver uma pessoa nascer de novo, mas ele não tem competência, tampouco capacidade, poder ou força para produzir essa maravilhosa experiência. Esse é um ato gracioso de nosso Deus, e isso fica claro para nós nas palavras finais do versículo 13. Se talvez você estivesse perguntando, mas como se dá então esse novo nascimento, de onde vem? Verso 13 nos diz: de Deus. Isso simplesmente significa que o poder de produzir um novo nascimento não está firmado em qualquer coisa ou qualquer outra pessoa, senão em Deus, meus irmãos. João nos mostra aqui no versículo 13 a extensão dessa nova autoridade, controlada não pelo Espírito ou pela força humana, mas somente pelo Senhor. E ele usa uma metáfora para o novo nascimento, antecipando aquilo que ele vai tratar de forma mais específica no capítulo 3, dos versos 1 ao 8, na verdade, conforme nós lemos na própria abertura desse culto, dessa noite. Essa realidade, meus irmãos, da nova criação,
Esse renascimento espiritual não pode ser trazido ou proporcionado pela paixão humana ou pelo planejamento familiar. Nós temos nossa responsabilidade e o nosso papel, mas a ação do início ao fim é do Senhor. Somente Deus pode realizá-la. Ela não vem através de meios naturais, mas por uma intervenção sobrenatural e espiritual de fato, por meio da palavra toda poderosa. E nós participamos de tudo isso por meio da fé em nosso Salvador. Perceba que esses privilégios não são exclusividade apenas nossa em nosso tempo, mas uma possessão de todos os cristãos de todos os tempos, que receberam a Cristo, que o seguiram e que o seguem. Esses são os filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, conforme Gálatas capítulo 3 e o verso 26. São nascidos de novo, mediante um novo e celestial nascimento, e adotados na família do Rei dos Reis, meus irmãos. Estes são cuidados pelo Senhor, são cuidados de forma amorosa por nosso Pai Celestial. E é somente por causa do Filho encarnado que Ele se compraz em nós. Como você reflete a respeito do Filho de Deus que encarnou e morreu para te salvar? No tempo certo Ele providenciará, meus irmãos, todas as coisas que cooperam para o nosso bem, e na eternidade nos dará uma coroa de glória que jamais fenece. E essas são coisas gloriosas, mas me parece que quando pensamos naquilo que Cristo de fato nos oferece, pouco nos toca, pouco nos emociona, pouco nos anima. A encarnação do Filho de Deus faz parte do decreto eterno, para que todos nós pudéssemos ser salvos. E é somente a fé em Cristo que nos concede o direito de desfrutá-las. Assim como bons senhores se preocupam e cuidam dos seus servos, assim o nosso Salvador se preocupa e cuida dos seus filhos. Que sentimento sonda o seu coração ao saber que o próprio Deus encarnou na pessoa de Jesus Cristo e veio até nós? Que tipo de sentimento sonda o seu coração? Como você reage a essa maravilha eterna? Esse é o coração do Evangelho, meu irmão. Essa é a centralidade da nossa fé. O fato incomparável da encarnação do Filho de Deus, a sua habitação na terra e a sua apresentação de si mesmo como um sacrifício a Deus em nosso benefício. Como você reage? Como você reagirá? Como isso é claro para você? Será que nós de fato temos as marcas do novo nascimento? Você realmente tem senso pleno do pecado? Você realmente ama ao próximo? Você tem uma fé genuína em Cristo Jesus? Você luta por uma vida de retidão, de santidade, de separação do mundo? Enquanto não dermos respostas satisfatórias a todas essas perguntas, nós não devemos sossegar. É isso que nos identifica como filhos de Deus, meus irmãos. É isso que nós devemos desejar. Recebamos, portanto, Cristo dessa forma, como nosso Salvador genuíno e único. Creamos nele de todo o nosso coração e o recebamos ao ponto que todo o nosso ser seja dominado por esse verbo que encarnou, para que todos nós pudéssemos sermos salvos por ele.
A todo aquele que o recebe dessa forma, ele dá o privilégio de se tornar filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa é a verdade central da nossa fé. Nós precisamos ter isso como uma verdade vívida em nosso coração e nossa mente. É isso que distingue a nossa fé de absolutamente todas as outras. O livro 7, Confissões de Agostinho, ele vai apresentar um pequeno relato de alguns autores platônicos que tratavam de uma história de uma suposta divindade que havia encarnado por meio de forma virginal. Mas Agostinho destaca que nenhum outro livro, nenhuma outra história apresentava este como de fato Salvador. Portanto, se nós não cremos na encarnação do Filho de Deus de forma virginal, na sua morte e ressurreição, a nossa fé não é evangélica. A nossa fé não é genuína. Por isso é importante nós iniciarmos o ano refletindo com profundidade e seriedade acerca da centralidade da nossa fé. Cristo encarnou, viveu e morreu, mas ressuscitou para nos oferecer salvação. Essa é a nossa fé. É nisso que nós cremos. E conviver com Ele requer transformação, requer novo nascimento, requer novidade de vida. E isso distingue sua glória, fazendo dela algo exclusivo, altamente pessoal e único. Isso é o que caracteriza, meus irmãos, a glória de Deus na encarnação de Jesus. É que nós nos encaminhamos para o verso final, onde vemos no verso 14, essa glória como sendo algo único. Você também pode tomar água se desejar, tá? Em minha humilde opinião, meus irmãos, esse verso 14 deveria despertar diariamente a nossa atenção. Talvez seja a declaração teológica mais profunda já escrita em uma linguagem humana. Nenhum ser humano jamais poderia entrar no reino de Deus e juntar-se à família real por seus próprios méritos. Isso poderia acontecer apenas se o próprio Deus assumisse uma natureza humana e entrasse nesse mundo. Desculpa, meus irmãos. No verso 14, João conta como isso aconteceu. O Verbo se fez carne. E essa declaração não é apenas o ponto alto desse prólogo, dessa introdução do Evangelho segundo João, mas é também o ponto alto de toda a história da redenção. Deus encarnou e entrou nesse mundo. O Criador se tornou homem e fez morada entre nós. Além disso, ao tornar-se carne, Jesus tomou sobre si, meus irmãos, a natureza humana em sua plenitude. Ele não era parcialmente Deus e parcialmente homem, mas totalmente Deus, totalmente homem. E eu sei, é difícil as nossas mentes finitas entendermos isso em sua totalidade, em sua complexidade, e entendermos perfeitamente a doutrina da encarnação. Pensar que o próprio Deus veio a esse mundo numa espécie de clausura, envolto, embalado na carne humana, plenamente Deus e plenamente homem. Isso é um mistério que nos ultrapassa. Nós temos dificuldades a respeito da Trindade, é a verdade. Mas como é bom quando nos apropriamos dela como uma verdade bíblica e eterna. E gozamos de tudo aquilo que ela nos oferece por meio da encarnação de Cristo. E essa frase é belíssima. Ele encarnou
e fez morada entre nós. No original, significa que ele acampou, tabernaculou, andou conosco. E esse é o termo da Shekinah no Antigo Testamento. A glória de Deus habitando no meio do seu povo. É aquilo que nós lemos no texto de Êxodo. Durante o dia, uma coluna de nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo. E o tabernáculo sendo cheio, enchido pela glória de Deus. A manifestação física da santa presença de Deus na terra. Mas agora pense, desculpe, irmãos, em Jesus, como palavra encarnada, essa glória também caminhou pelo mundo. Era uma espécie de santo dos santos se movendo no meio do povo. E é bem possível, meus irmãos, que João, ao registrar isso, estivesse com o peito cheio de emoção e os olhos possivelmente lacrimejando. E por quê? Porque ele viu essa glória. Não era algo estranho para ele. E por isso não é de se admirar que não houvesse mais a necessidade do templo. Afinal de contas, tudo o que o templo significava estava contido em Jesus. A glória de Deus, outrora selada no templo sob pena de morte, estava agora aberta a todos, na pessoa bendita do Verbo encarnado. Essa glória é definida como a glória do único Filho, do unigênito. Nenhum homem jamais verá, meus irmãos, a glória de Cristo apenas por vista no futuro, se não a contemplar, pelo menos em certa medida, pela fé aqui nesse mundo. Nós podemos e devemos desfrutar disso aqui. Necessitamos de proximidade com Cristo, intimidade com Ele, assimilação de seu caráter. Esses são elementos fundamentais de uma vida cristã. Quando isso é uma realidade em nossas vidas, nós também podemos bradar dessa forma. Nós vimos isso, a sua glória. E portanto não falamos de algo que nós apenas ouvimos falar, mas nós experimentamos isso. Nós temos vivido isso. Nós temos visto e experimentado que é possível termos uma vida transformada por meio da comunhão com o Verbo que se encarnou e ressuscitou para me salvar. Perceba quão elevada é a posição que o povo de Deus ocupa. Tamanho privilégio que nos é oferecido. Essa palavra veio do Pai, meus irmãos, cheio de graça e de verdade. E esse mesmo panorama também é percebido no Êxodo, os capítulos 33 e 34, quando Moisés pede para ver a glória de Deus, e Deus se permite ser observado como um Deus de compaixão e misericórdia. A palavra encarna o amor gracioso de Deus na pessoa de Jesus, meus irmãos. Isso levanta 3 questões fundamentais para nossa conclusão aqui. A primeira delas é: você vê a glória de Deus revelada na encarnação do Filho? Você consegue perceber Deus sendo glorificado naquele menino que nasceu na manjedoura, que cresceu, observando a natureza do Filho de Deus? E isso serve como uma definição para ser cristão. É uma possibilidade a ser trabalhada por cada um de nós. Um cristão é alguém que vê em Jesus a glória de Deus. Outros podem vê-lo como um professor, como um homem muito sábio, como alguém que foi inclusive injustiçado, talvez uma vítima, quem sabe um reformador social. Mas um cristão não o vê assim. Um cristão lê os evangelhos e vê a glória de Jesus Cristo, de maneira que o adora e vive alegremente, como um discípulo
como alguém que segue um mestre, como alguém que quer para si tudo aquilo que esse mestre diz que ele pode experimentar, mesmo quando não consegue explicar. Quando isso for uma verdade em nossas vidas, nós poderíamos falar como Pedro disse, conforme o registro do capítulo 6, aqui do evangelho que nós estamos observando. No momento em que todas as pessoas começaram a desistir de seguir Jesus, rejeitar os ensinamentos dele, porque Jesus não ensinava de acordo com aquilo que eles desejavam ouvir, Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E veja bem, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Vou abraçar isso como uma verdade, meus irmãos. A fé operada pelo Espírito faz de nós um cristão. E nós recebemos gratuitamente essa vida eterna. A segunda pergunta que nós devemos fazer: nós realmente desejamos que a glória de Cristo habite entre nós e seja a glória principal, na qual nós nos satisfazemos? O que, por exemplo, nós estamos buscando aqui hoje? O que te motiva a vir para a igreja? O que desperta o seu desejo em estar reunido dominicalmente com o povo de Deus? Será o ar-condicionado que nós temos, esse ambiente climatizado maravilhoso? Será a música? Será a companhia de um irmão que você tanto gosta? Se nós buscarmos, meus irmãos, a glória de Deus, se o nosso interesse para cultuar a divindade for meramente ouvirmos o Evangelho, ouvirmos a palavra de Deus, estarmos no ajuntamento solene do povo santo, porque somos cristãos, porque fomos chamados por Ele, e é a palavra dEle que nos interessa, certamente nós experimentaremos essa glória que nos é oferecida. E é uma promessa que o próprio Cristo faz de concedê-la. Seja, pois, meus irmãos, essa a glória que todos nós busquemos. Conforme 1 Coríntios, capítulo 1 e o verso 31. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E isso deve ser perguntado para nós individualmente. Que tipo de glória e satisfação nós buscamos individualmente? Como nós definimos a satisfação pessoal nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos? Será que nós limitamos isso apenas à educação, uma educação de qualidade? Será que nós limitamos a nossa satisfação ao progresso profissional, às conquistas materiais e aos bens? Jesus vai nos dizer, oração sacerdotal, no capítulo 17 desse evangelho, no versículo 3, que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Isso satisfaz o seu coração? Isso lhe enche de alegria, de entusiasmo? Isso lhe move? João nos lembra no versículo 14 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Seja essa glória, meus irmãos, a nossa paixão. Seja essa glória o nosso desejo. Que vontade de estarmos assim, né? Esse chão deve estar bem fresquinho. Que possamos buscar essa glória e crescendo, meus irmãos, sempre na graça e na verdade, no conhecimento de nosso Deus. E por fim, nós precisamos pensar: como posso perceber a glória do Cristo encarnado entre nós? Será que existe algum exercício espiritual que nos possibilite ou nos habilite a percebermos isso? Será que há algum rito que vai nos colocar em um estado de sintonia com essa glória? Será que o cenário, a arquitetura, o rito,
vão fazer com que a glória de Cristo, devidamente encarnado, brilhe entre nós. Não sejamos infantis, meus irmãos. Paulo diz que não. Na verdade, ele até nos alerta com relação a isso. Quando nós observamos a carta aos Romanos, no capítulo 10, os versos 6 ao 8, nós lemos o seguinte: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Assim, meus irmãos, como os discípulos na estrada de Emaús viram esse Cristo glorioso, e segundo as suas palavras relatadas no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, e o verso 32, que essa seja uma verdade também nos nossos corações. Porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Será que nós desejamos coisas tão grandiosas para termos essa experiência pessoal com Cristo, enquanto a palavra nos é oferecida, e nós não nos interessamos tanto por ela? A glória de Cristo estará de forma perceptível entre nós, quando nós atentarmos para a palavra do salmista, no Salmo 105, os versos 13 e 4. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Meus queridos irmãos, acreditar em Cristo é acreditar na redenção e na glorificação final dos homens. E esta fé é a melhor inspiração para uma vida santa e útil, para o nosso bem e para a glória de nosso Salvador. Esse mundo é um lugar escuro sem Cristo. Portanto, estará escurecido até que Ele de fato venha, até que o seu reino em glória seja devidamente estabelecido. Não peça, não se iluda, não deseje ver a glória de Deus em uma sarça ardente, em um relâmpago no Monte Sinai. Não, se contente, fique satisfeito em vê-lo no homem Jesus Cristo. Nenhum outro lugar você encontrará tamanha glória, senão no Filho de Deus encarnado. Nem toda a glória do céu e do mar, nem todas as maravilhas da criação e da providência irão apresentar a glória de Deus como Filho. Um Filho que foi da manjedoura para a cruz, da cruz para a sepultura, e da sepultura para o trono celeste e eterno, à destra de Deus Pai em toda a glória. Que nós possamos ver essa glória pela fé, meus irmãos, e descansar seguros sobre todas as promessas que ela nos oferece. Que essa seja uma verdade em nossas vidas. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, nós lhe agradecemos por sua palavra. Nós percebemos quão necessário é, durante toda a nossa vida, Senhor, voltarmos à centralidade do Evangelho. Lembrarmos que isso é o que nos distingue daqueles que lhe rejeitam. Lembrarmos, ó Deus, da necessidade que temos de observarmos as coisas mais triviais e aparentemente básicas da nossa fé, mas ao mesmo tempo profundas, belas e poderosas. Ajuda-nos, ó Deus, a
glorificar o teu nome na pessoa bendita do Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos a glória da encarnação do teu Filho. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos a nossa dependência absoluta do teu senhorio sobre as nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos, no nome do teu Filho. Amém.